Olá, torcida tricolor! Hoje não tivemos uma atuação digna e fomos derrotados e continuamos numa situação complicada na tabela. O Fluminense voltou a ser superado. Na noite desta sexta, dia 8, o Fluminense enfrentou o Internacional fora de casa em um jogo da rodada 33 da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no estádio do Beira-Rio, com o placar de 2-0 para o Colorado. Borré e Bruno Gomes fizeram os gols do duelo. Nos acompanhem após a vinheta. Mano Menezes erra na escalação do primeiro tempo e Flu é totalmente dominado pelo Internacional. No segundo tempo, com a entrada do Marquinhos, o Flu passou a ter as melhores oportunidades. Entrou no segundo tempo e demonstrou vontade. Tentou criar jogadas pelo lado direito, mas se viu isolado e não conseguiu desequilibrar. Mas foi um dos poucos que se salvaram. John Kennedy entrou no segundo tempo no lugar de Cano e teve a chance de empatar o jogo nos minutos finais, após cruzamento de Samuel Xavier. Tentou finalizar de letra e parou no goleiro Rocher. Nos acréscimos, após o Inter ampliar, acertou o travessão em chute da entrada da área. Após atuações muito ruins do Fluminense e jogadores abaixo do esperado, o Flu amarga mais uma derrota. Thiago Silva teve atuação irreconhecível. Desatento, errou passes e até criou perigo para o Inter ao tentar sair com a bola trocando passes. Foi mal na marcação e teve a pior atuação desde que voltou ao Fluminense. Manuel, com o Inter melhor em boa parte do jogo, teve muitas dificuldades defensivas e não teve boa atuação. Estava na marcação e deixou Borré livre no lance do gol. No segundo gol, também estava na marcação e nada fez. Martinelli contribuiu bem defensivamente, principalmente no primeiro tempo, mas teve mais uma atuação ruim na parte de saída de bola, construção e troca de passes. Guga atuou pelo corredor direito com um papel ofensivo e com a missão de ajudar Samuel Xavier na marcação. Não funcionou bem ofensivamente e deixou o gramado no intervalo para a entrada de Marquinhos, após errar muito no primeiro tempo. Cano teve uma atuação muito ruim. Tentou se movimentar para contribuir com o time, mas errou tudo que tentou e não levou perigo para o Internacional. Diogo Barbosa. Mais uma atuação muito ruim do lateral, que não contribuiu ofensivamente e teve muitas dificuldades na marcação pelo corredor esquerdo. Como chegou o Fluminense para o jogo desta sexta? Para o compromisso importantíssimo para as pretensões do Fluminense de se livrar o quanto antes da possibilidade de terminar no Z4 do Brasileirão ao fim da competição, Mano Menezes teve uma série de desfalques. Ao todo, 7 atletas do tricolor das Laranjeiras não jogaram, sendo que 3 deles são fundamentais para o time. Fábio, João Arias e Paulo Henrique Ganso estavam suspensos, além de Felipe Melo, Thiago Santos e Cauã Elias, que também cumpriram suspensão. Visão de jogo: Internacional e Fluminense. O primeiro tempo foi ataque colorado contra a defesa tricolor. Fluminense começou a partida tentando acelerar o jogo nas pontas e para não dar chances para a pressão inicial do Colorado. No entanto, até os gênios erram. Thiago Silva deu um passe errado na defesa e entregou de graça para o Inter quase marcar. Sorte que Manuel estava atento e cortou a finalização. O Internacional passou a criar mais chances, enquanto o tricolor das Laranjeiras se segurava. Ao conseguir cortar as ações ofensivas do rival, o Flu errava muito passes. Faltava aproximação da equipe como um todo. Vale destacar que o Fluminense tem um problema claro nesta temporada. Mesmo com Mano Menezes, o clube de Laranjeiras vem insistindo muito na saída apoiada e não acelera as jogadas quando é preciso. Isso também ocorreu no Beira-Rio e facilitava muito a vida do Inter, que roubava a bola no ataque e já criava chances rapidamente. A equipe de Roger Machado seguia dominante, sendo que chegou até marcar com Borré, porém o lance foi anulado por um impedimento milimétrico. A defesa do Flu deu pane geral, em lance que os laterais Samuel Xavier e Diogo Barbosa foram muito mal. Depois do susto, o Fluminense passou a chegar um pouco mais com Keno do lado esquerdo ofensivo, o único lúcido na primeira parte do jogo. Segunda etapa. No segundo tempo, Mano Menezes desfez a sua invenção de colocar o lateral direito Guga no ataque. Com isso, promoveu a entrada do jogador da posição, o atacante Marquinhos. Todavia, logo aos 6 minutos da etapa final, Borré conseguiu estufar as redes, falha terrível de Manuel, que não acompanhou o colombiano na jogada. Além dele, Samuel Xavier também deixou o campo todo para Bruno Gomes cruzar.
1-0 para o Internacional. Até aqui, o Fluminense não ameaçava nenhuma finalização na direção do gol. Mas, dada a configuração da partida, o tricolor passou a ter mais força para atacar o Colorado, visto que estava atrás do placar. Marquinhos entrou bem pelos lados, porém as chances eram de fora da área ou em cruzamentos improdutivos. Facundo Bernal, que estava muito mal na partida e amarelado, foi sacado para a vaga de Renato Augusto. Keno até estava bem, mas foi sacado por conta do cansaço. Kevin Serna, após 4 jogos sem jogar, voltou a vestir a camisa do Fluminense. Marquinhos finalmente proporcionou uma finalização na direção do gol, testando o goleiro uruguaio Rocher. Ainda deu tempo para que Mano Menezes colocar John Kennedy na vaga de um sumido Germán Cano. A partir daqui, o Clube das Três Corres foi mais para o ataque, sendo o melhor momento da equipe no Beira-Rio. Mano Menezes poderia colocar um time mais agressivo desde o início, mas preferiu adotar uma postura mais defensiva. Mais uma vez, o tricolor, como vem acontecendo corriqueiramente, melhora a equipe somente no segundo tempo. O comandante, inclusive, só resolveu apostar em um moleque de Xerém, faltando 5 minutos para o fim do duelo. Isaac entrou no lugar de Lima. Próximo ao fim, quase saiu o empate. Kevin Serna recebeu de Martinelli, que cruzou rasteiro, e John Kennedy faz linda finalização de letra, mas Rocher, atento, salvou a equipe gaúcha. Entretanto, quem chegou ao gol foi o Inter. Bruno Henrique marcou o segundo gol, e assim, mais um revés fora de casa do Fluminense. JK ainda acertou a trave último segundo, situação na tabela. Com o resultado, o tricolor das Laranjeiras continua com 37 pontos conquistados, porém agora em 33 jogos realizados. O Fluminense vai precisar secar Criciúma, Bragantino e Atlético PR. Próximo jogo do Fluminense. Agora o Fluminense volta a jogar diante do seu torcedor. Em compromisso da 34ª rodada da competição, os comandados de Mano recebem o Fortaleza somente no próximo dia 22, sexta, às 21h30, horário de Brasília, no estádio do Maracanã. A pausa importante ocorre devido à data FIFA de novembro. Agradeço o carinho e a atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta. Se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima. Abraço a todos e até logo.